Boa noite, meus amados, no Facebook e também no YouTube. Meus amados, vamos nessa noite participar de mais uma ministração. Uma ministração daquelas que vai esclarecer na nossa mente o verdadeiro Deus, a quem verdadeiramente nós devemos clamar, né? Sabe aquela aclamação que diz em nome de Jesus? Então nós vamos tirar essa dúvida, meus amados, porque é preocupante pessoas que dizem ser filhos de Deus, mas o negam. Então, no meu entendimento, não pode existir um filho que negue o pai. Então, isso não pode existir. Amém, meus amados? Então, sejam todos bem-vindos, zero pela vida de vocês. Que o Deus que criou os céus e a terra nos conceda que venhamos participar mais um pouco desta porção. Que vamos, meu Deus, participar nessa noite aqui. Então, meu Deus, me usa e abra o entendimento de todos aqueles que vão ouvir, para que eles venham entender. E assim eles venham se libertar de tudo quanto é coisas enganosas que há no meio do sistema evangélico, no sistema religioso. Amém, meus amados? Então, meus amados, nós temos, como sempre, nós temos um tema. O tema é esse, você do YouTube, talvez você está prestando atenção, já está passando na sua tela. Jesus não ficaria para sempre, amém? Não ficaria ou não ficou para sempre. Então, é isso que nós vamos tentar, que Deus nos use a nossa mente para o entendimento, né? Porque se Jesus não ficou, não ficaria e não ficou para sempre, como que hoje eu posso fazer qualquer coisa e dizer em nome de Jesus? Amém? Eu sei que é complicado o negócio. Então o tema é esse: Jesus não ficaria para sempre, amém? Mas antes eu quero também ler, eu quero chamar a atenção de todas aquelas pessoas que guardam mandamento, né? Fala da importância dos mandamentos, principalmente os nossos amados da Igreja Adventista, né? Então eu quero fazer aqui um pequeno esclarecimento. Eu sei que todos sabem, se você é uma pessoa que não presta atenção no que lê, não raciocina o que você vê pelas redes sociais e aceita qualquer bobagem que se prega nessas redes sociais, porque a pessoa tem um bom status, porque a pessoa ela vem de uma raiz muito conhecida. Estou falando dos judeus, né? Então as pessoas seguem status de judeus porque eles ficam aí falando, esquece de explicar por que eles foram condenados no ano 70. Isso você não vê um judeu pregando sobre isto. Eles vêm nessas redes sociais dizendo que são santos, que são ainda os escolhidos de Deus, mas eles esquecem de explicar para aqueles seguidores deles que eles foram condenados no ano 70. E eles foram condenados por um motivo. Eu quero que você preste muita atenção, você que é religioso. Os judeus, sempre falei isto e vou continuar falando. Os judeus foram condenados por um motivo. E qual foi o motivo? Não cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Eles foram condenados por este motivo. Na lei não existia justiça de Deus. Foi preciso Cristo vir
e fazer justiça, porque na lei não existia justiça. Não existia justiça de Deus na lei. E eu até chego um pouco a concordar com isso, porque não existia justiça na lei. Porque, meus amados, não é fácil cumprir 613 mandamentos. Por isso que a lei não era justa. Não é justa, não era justa, não é justo. Né? Uma lei que tem um corpo de 613 mandamentos. Entre mandamentos, ordenância e obrações. Eram 613. Os judeus eram obrigados a cumprir todos. Se cumprisse 600 e errasse no 601, voltava para a fila. Começar tudo de novo, porque errou um. Até aqui, tudo entendido? Então, meus amados, eu quero tocar em outro mandamento. Desses mandamentos, desses 613, que não eram justos, né? Porque está mais claro do que água de pilão. Quem sabe o que é água de pilão, só quem é um nordestino conhece isso, né? Está mais claro do que clara de ovo, que desses 613 mandamentos, a maioria deles foi Moisés que inventou. Não foi Deus que deu para o povo cumprir. Moisés inventou esses mandamentos. Como Deus deu cheque em branco para Moisés agir, Deus se responsabilizou por tudo que Moisés ordenava. Amém? Mas aí sim, eu quero chegar no ponto que eu quero chegar. Mas desses 613 mandamentos, Deus anulou 611. Oh, que beleza! Que justiça foi feita! 613 de 613 cair para 2 é maravilhoso demais. E o povo renega ainda isso. Vamos ler. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. No livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 30 e 31. Vamos ler os dois mandamentos que passou da lei de Moisés. Então, os mandamentos, é isso que eu quero que você entenda. Chegue nesse ponto. O povo judeu foi condenado por não cumprir os 613 mandamentos. E desses 613 passou 2. Mandamento tem que ser cumprido. Mandamento tem que ser cumprido. O povo judeu não cumpriu, recebeu o castigo. A Jerusalém pegou fogo, o templo foi derrubado, morreu aproximadamente 3 milhões de judeus. E tem 2 mandamentos. Então o sistema religioso diz que ama a Deus, porque é o primeiro mandamento dos 2 mandamentos que restou. O primeiro dele vamos ler, é bom que nós lemos logo para você entender. Versículo 30, Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor. Isso é dos 2 mandamentos, esse é o primeiro. Amarás, pois, o Senhor, Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Veja só, amarás de todo o teu coração, de todas as tuas forças, né? De toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Então, meus amados, está aí o primeiro mandamento que passou.
E esse mandamento, dentro do sistema religioso, todo mundo diz que cumpre esse mandamento. Diz, né? Que cumpre esse mandamento. Eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, eita, e um já mistura com Jesus, que não tem nada a ver, né? Eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, eu faço de tudo, eu morro, mas eu não renego a Deus, e fica essa briga aí de amar a Deus sobre todas as coisas. E o que eu quero dizer para o sistema religioso, principalmente o sistema, nossos amados irmãos da igreja adventista, você não ama a Deus, não ama a Deus, vocês quebram este mandamento que Deus, dos dois mandamentos, meus amados, sua ficha acho que não caiu, de 613 ficou 2, e o povo ainda quebra o mandamento, não cumpre o mandamento. O amar a Deus sobre todas as coisas, diz que ama a Deus sobre todas as coisas. Por que eles amam tanto a Deus? Amamos, posso até dizer assim, tanto a Deus. E a lógica é simples, é óbvia, porque Deus não está no meio deles. Deus não está comendo a alface de ninguém. Deus não está comendo o seu pão, o seu arroz. Deus não dorme com você. Deus não reclama de você porque você deixou o arroz queimar. Então é fácil amar quando não se tem nenhuma objeção neste caminho do amor. Por isso que uma boa parte do mundo ama animais, porque o animal ele não reclama com o seu dono. Então é fácil amar um animal, é fácil amar Deus, quando Ele não está no nosso caminho, para nos fazer nos tropeçar nele. Aí fica fácil demais. Os nossos irmãos adventistas diz que guarda o sábado. É fácil guardar o mandamento do sábado quando eu não queria mesmo trabalhar. Eu nem queria trabalhar, pô. Então fica fácil guardar um mandamento deste quando eu não quero trabalhar. Pô, eu vou juntar apenas a vontade de comer, a fome com a vontade de comer. Então é fácil guardar um mandamento desse. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, quando Deus não está no nosso caminho, para nos fazer nos tropeçar, nos tropeçamos nele, comer a comida da nossa geladeira, para chupar a nossa fruta. Porque é isso que acontece por aí. A pessoa diz que ama a Deus, mora com os seus filhos, até mesmo os filhos, ou um parente dentro de casa. Se o parente, como eu, a maçã que ela colocou lá na geladeira, já começa a xingar aquele parente que comeu a maçã que estava na geladeira. E se a pessoa ama a Deus que não nos faz tropeçar. Mas eu quero ver você cumprir isso aqui. Se você não cumpre, é que nem eu expliquei no começo, se os judeus cumprissem 600 mandamentos e tropeçasse no 601, voltava para a fila. Então a turma, o sistema religioso, até que cumpre o sábado, porque é bom ajuntar a fome com a vontade de comer, cumpriu o amar a Deus, que Ele não está no nosso caminho para nos fazer tropeçar. Não é fácil quando amar a gente. Meu amado, é fácil você amar a sua família quando ela está longe, mas quando está no seu portão, quando ela mora frente com frente, quando todo momento está dentro da sua casa, aí a coisa começa a se complicar, né? Porque
qualquer conversa que sai da boca, às vezes sem querer, querendo, que nem diz o Chaves, já magoou o parente, a irmã, o irmão, o tio, a tia, o pai, a mãe, porque todos saem magoados quando sai uma palavra errada da boca do outro parente. Todos ficam magoados. Uns nem vai. Meu amado, você não tem ideia do que acontece nesse mundo. Eu conheço família que uns moram embaixo, é um sobrado, né? Tipo sobrado, sobrado. Uns moram no andar de baixo, outros moram no andar de cima. Um não vai na casa um do outro, sendo parente de primeiro grau. Não vai, não se fala um com o outro. Então é fácil amar Deus quando Ele não está na sua casa para falar contra de você, mostrar os seus erros que você cometeu. É fácil guardar sábado quando eu mesmo queria trabalhar. É fácil, mas vê aqui o versículo 31. O segundo é, amarás o teu próximo. Aí sim, aí a coisa complicou mesmo de verdade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento. Amar a Deus como a ti mesmo, né? De todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E amará o teu próximo da mesma forma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amará o teu próximo. Aí complicou. É esse aqui que o povo quebra. Porque esse aqui o povo não costuma, não quer saber de amar o próximo. Amar o próximo quando ele está longe. Amar o seu familiar quando ele está longe é fácil. Eu quero ver quando ele está dentro da sua casa. Dizer, estou ligando porque eu estou indo para aí. Vou ficar aí, uns 6 meses, um ano. E de um ano passa para 2. Aí é briga todo dia. É briga todo dia, por quê? Ele não ama o próximo. Ama a Deus, porque Ele não nos perturba. Guarda o sábado, porque eu já não queria trabalhar. Mas e amar o próximo? Amar o próximo é complicado, meus amados. Ninguém quer amar o próximo. O povo quer subir em cima do próximo. Isso sim. Então, meu amado, se você não ama o próximo, como que você pode dizer que ama a Deus? Os únicos 2 mandamentos que Deus nos deixou. E você já quebra um. Já quebra um, não ama o próximo. Meu amado, você não tem noção do que acontece por esse mundo afora. Você chegar a ouvir de uma pessoa crente, adventista, por exemplo, eu falo logo português completo, eu não estou aqui para esconder nem para agradar ninguém. Ouvir a pessoa dizer, se a minha mãe morresse hoje, eu não iria lá, eu não iria no verão dela, não ia. Não ia. Um filho fala isso de uma mãe, que não iria no velório da mãe. Meus amados, e cadê o mandamento, o segundo mandamento? E essas pessoas que quebram esse mandamento, não guardam o segundo mandamento, espera coisas boas, só espera coisas boas de Deus. Que Deus lhe dê apartamento, que Deus lhe dê carros importados, que Deus lhe dê saúde principalmente. Espera tudo isto. E quando isto não acontece, aí diz, não, parece que Deus não me ama. O que é que eu fiz com Deus? Porque eu trabalho, não consigo comprar um carro. Eu trabalho, não consigo sair do aluguel. Por quê? Os judeus, como eu falei no começo, foram condenados. E a pessoa, por não amar o próximo,
às vezes está em disciplina, doenças que não têm cura, doenças que nem o médico descobre o que é que doença que é. Só para começar. Filho das drogas, filha que vira sapatona, filho que vira viado. Nada contra, viu? Nada contra, que fique bem claro isso. Nada contra. E essas pessoas querem ser abençoadas. Aí é quando se ilode, quando se abre na esquina um açarpão com o nome de igreja, e diz: venha receber as bênçãos de Deus, venha que tem bênção, e as pessoas vão, chega lá, fica presa, e complica mais ainda a vida dela, e a pessoa que pagava aluguel, continua pagando aluguel, a pessoa vira dizimista, que é para prosperar, né? A pessoa foi para esse local, virou dizimista, que é para prosperar, e não sai do aluguel. As doenças não saem, os filhos não saem da droga, as filhas não deixam de ser sapatana, os filhos não deixam de ser viado. Nada acontece. Por quê? O povo quebra o segundo mandamento, não ama Deus. Não é capaz de dar um marmiteque para uma pessoa que está com fome, de dar R$1 para aquela pessoa que não pode mais trabalhar. Eu não estou falando que você saia dando ele para todo mundo. Eu estou falando para aquela pessoa que você olha na cara dele, ou na cara dela, e vê que aquela pessoa não tem condições de trabalhar. Isso é amar o próximo. Aí não ama o próximo e vem dizer que ama a Deus. Meus amados, está na hora de você tomar vergonha e cumprir o mandamento de Deus. Se você quer ter um lar abençoado, se você quer ter uma vida de saúde, cumpra os 2 mandamentos de Deus. Bem, por aqui eu expliquei para você que nenhum religioso guarda o segundo mandamento, nenhum, porque o segundo mandamento é difícil de guardar, não é fácil guardar o segundo mandamento, não é fácil o seu irmão, o seu vizinho pisar no teu pé e você ficar calado. Não é fácil. Não é fácil ver o seu vizinho jogar lixo na sua porta e você ficar calado. Não é fácil. Amém, meus amados? Agora nós vamos entrar numa leitura onde vai mostrar você quebrando o primeiro. Aí pronto. Já quebra o segundo porque não ama o próximo. E quebra o primeiro, mesmo ele não estando, Deus não estando comendo a sua comida, não estando dormindo na sua cama. E você ainda quebra o primeiro mandamento. Você quer saber como você quebra o primeiro mandamento? Abra a sua mente, porque nós vamos ler. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20. Versículo 19, eu vou ler o 18 para não ficar solto aqui, imprensado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Jesus no deserto, aquele Jesus de Nazaré que andava no deserto. Aqui nós não estamos falando do Jesus após a cruz, o Cristo. Nós estamos falando daquele Jesus carne que andava no deserto. Nós não estamos falando do Jesus Espírito, daquele que ressuscitou, que é Deus a quem eles devem amar em primeiro lugar com todas as suas forças. O que ressuscitou, vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse versículo aqui, nessa passagem aqui, meus amados, ele já tinha ressuscitado, viu? Já tinha ressuscitado, foi na parousia, né? Onde ele apareceu para várias pessoas. Então ele apareceu e falou assim: foi-me dado nos céus e na terra
Toda poder foi me dado nos céus e na terra. Versículo 19. Ide, fazei discípulos. Presta atenção no que você está lendo. É o que mais eu peço para você. Presta atenção no que você está lendo. Jesus em primeiro lugar. Né? É por isso que é necessário vir uma pessoa, eu, aparecer nessas redes sociais. Só tem a primeira série, dar a cara para bater, para mostrar para esses teólogos o quanto que eles não sabem de nada, o quanto que eles enganam a igreja. Amém? Então, Jesus aqui está falando com quem em primeiro lugar? Está falando com eu? Está falando com você? Não, ele está falando com quem aqui? Com os discípulos. Ele não está falando conosco, está falando com os discípulos. Jesus não está mandando você sair, não está mandando o pastor sair e pregar o evangelho. Ele mandou quem? Mandou os 12. Mandou os 12. Isso se chama hermenêutica. Que tanto o sistema religioso, os pastores religiosos falem a hermenêutica, mas ele parece que não entende nada. Fala de hermenêutica, de exegese, mas não passa, não lê direito para a igreja. Então Jesus está falando aqui com os 12, não está falando com a igreja, está falando com os 12 apóstolos. Está vendo? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Que nações? Brasil está nesse meio? Não está. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Nós vamos ler o 20. Vamos ler o 20. Ensinando-os. Jesus, já falei, Jesus está falando com quem? Com os 12. Não é com a igreja. Está falando com os 12. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho. Ele, né? Eu estou ensinando vocês. Vocês vão sair, vocês 12, vocês vão sair. Ensinando as pessoas que eram judeus a guardar isso que eu estou mandando para vocês. Aqui não está falando para a igreja sair, a nenhum outro pastor. Falou com os 12. Todas as coisas que vos tenho ordenado, né? E eis, presta atenção, eis que estou, olha a palavra no pretérito presente do passado. Aqui é um pretérito, aqui está do passado, e esse passado aconteceu quando há 2000 anos atrás, não foi hoje. Para um pastor saindo por aí dizendo que está pregando o evangelho, não foi hoje, não foi ontem nem foi hoje, foi há 2000 anos atrás. Agora presta atenção, todas essas coisas, eis que vos tenho ordenado, eis que estou convosco. Quem é que estaria com ele aqui? Jesus de Nazaré. Eis que estou convosco todos os dias, presta atenção, até, não era eternamente. Ele não está dizendo aqui, ó, vocês vão sair por aí pregando o evangelho, e eu vou estar com vocês todos os dias, até eternamente. Não, aqui tem um até que as pessoas não respeitam, né? Que ele ia estar junto, e ele está todos os dias. Jesus de Nazaré, que ele ressuscitou no seu corpo, então era Jesus de Nazaré, não era o Cristo. Cristo não tem corpo de carne, ele apareceu em carne porque ele ainda comeu, bebeu, então ele ressuscitou no seu corpo, então era Jesus de Nazaré, né? Não era o Cristo ressuscitado, era Jesus de Nazaré, né? Eis que estou convosco todos os dias, até, mas tem um até, ele ia estar todos os dias, mas tem um até, não é eternamente, tinha um até a consumação do
século. Olha até onde Jesus ia estar com eles. Então, o que nós temos que entender aqui, até naquele final daqueles séculos, as pessoas podiam fazer as coisas em nome de Jesus, porque Ele ia estar, a palavra aqui está dizendo que Ele está com eles, até o final do século, aqui está até no singular, né? Do século. Então, até o final, até se completasse 100 anos da vida cristã, do primeiro século, a vida de 100 anos depois de Cristo, né? Ele ia estar com eles. E depois? Quem ia estar com aquele povo? Já que está dizendo que ia até, era até o final do século, depois de 100 anos. Então, até os 100 anos, Jesus ia estar com eles. Depois, não. Ele não ia estar com eles depois dos 100 anos. É o que diz aqui. Mas não é o que a igreja entende. A igreja diz que Jesus ia ficar com ele todos os dias, eternamente. Mas aqui não está escrito eternamente, aqui está escrito até a consumação, o final daquele século que eles viviam. Tá bem? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios, no capítulo 10, preste atenção no que você vai ler. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 7 ao 11. Para você, eu quero, meus amados, eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida. Eu não quero que você desligue o seu celular ou o seu computador, não sei de onde você está ouvindo, com essa dúvida. Se nós temos que clamar Jesus, em nome de Jesus, ou não, né? Porque aqui em Mateus, nós já vimos que ele disse, olha, eu vou estar com vocês, todos os dias eu vou estar com vocês, até o final deste século. Depois do século, não é eu que vou estar com vocês, mas a igreja está aí, ó, de braços dados, de mãos dadas, abraçadas, com Jesus de Nazaré, que falou, ele está falando que só ia estar com eles até o final daquele século. Aí vem aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 7, do versículo 7 ao 11, versículo 7, não vos faceis, pois, idólatra, olha só, esse idólatra aqui já está falando dele mesmo, né? Porque a igreja idolatra Jesus de Nazaré que morreu, porque a ressurreição foi só para o cumprimento de profecia. Vos faça, pois, idólatras, como alguns deles, quanto está escrito, o povo assentou-se para comer, para beber, e levantou-se para divertir-se. 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Mordedura das serpentes, né? Aqui a serpente, mordedura, está no plural, das serpentes, então não era uma só. É muita serpente que temos por aí, né? Enganando o povo. Das serpentes, 10. Nos rumores, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
exterminador. Esse exterminador aqui não está dizendo que é Satanás. A igreja diz que é Satanás, mas não é. Pelo exterminador. Porque esses 23 mil aqui, está se falando daquela travessia que, no deserto, que a terra abriu e caiu ali 23 mil de uma vez só. Está se falando daquela passagem. Quem abriu a terra? Quem foi? Foi Satanás que abriu a terra? Então o exterminador não é um Satanás. Pelo exterminador. 11. Estas coisas lhe sobrevieram, essas coisas lhe sobrevieram, né, sobre aquele povo lá, lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas, né, Moisés escreveu, foram escritas para o quê? Para a advertência nossa. Então, Paulo está no meio dessa conversa aqui? Está. Advertência nossa, há 2000 anos atrás, foi escrita para a advertência nossa. Então, se eu futurizar esta palavra aqui, eu tenho que trazer de volta quem? Paulo. Paulo, ele tem que estar aqui no meio, porque ele está incluído aqui nessa advertência nossa. Então você vê que a palavra não está falando comigo, não está falando com você. Mas como é que se prega na igreja? Para a advertência da igreja. Não é isso que se prega? É assim que se engana a igreja. Se quando lê um versículo isolado e não lê o contexto daquele versículo. A advertência nossa. De nós outros, Paulo de novo, a advertência nossa. Na nossa, Paulo está incluído, e de nós outros, Paulo está incluído 2 vezes aqui. Então, se eu futurizar essa igreja, pregar para a igreja, para a advertência da igreja, eu tenho que trazer também Paulo. Paulo tem que se pôr aqui no meio, ele está no meio da conversa aqui. Amém, meus amados? Advertência de nós outros. Sobre quem os fins, presta atenção, sobre quem, então a advertência deles, de Paulo e daquele povo lá, né? Sobre a advertência deles, e sobre quem os fins, presta atenção, os fins dos séculos têm chegado. Então os fins do século chegou já 2000 anos atrás, o fim dos séculos, como se prega dentro das igrejas hoje, já tinha chegado? Já. E como é que se manda a igreja? Diz que não pode haver uma guerra, é o fim dos séculos, é o fim do mundo, Jesus vai voltar. Não, meus irmãos, está escrito aqui. Eles só não lê, mas está escrito. Isso aqui está se tratando deles lá há 2000 anos atrás, né, que o fim dos séculos tem chegado. Chegou ou não chegou? Chegou. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Não quero demorar muito hoje não. Atos dos Apóstolos, volta um pouco para trás. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados. Isso aqui era Pedro no dia de Pentecostes, né? Onde o Espírito Santo desceu. E muitos falavam em idioma, não era língua de anjo, como se prega dentro das igrejas. Língua de anjo era língua de nações, porque ali no meio deles
havia muitas nações, cada um com a sua língua diferente. E era o início do Evangelho, da expansão do Evangelho. E todos, por Deus querer que todos ouvissem o Evangelho sendo pregado, então todas aquelas nações passaram a falar numa só língua, para entender tudo, né? Essa foi a importância do dia de Pentecostes, que é pregado dentro das igrejas. E aquelas nações, mesmo por ter línguas diferentes, mas elas iam ouvir o que Pedro pregava, o que Pedro estava pregando, o evangelho que Pedro estava pregando. Cadê o versículo 15 aqui? E estes homens não estão embriagados, como vedes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito, presta atenção, o povo lê Bíblia, mas não presta atenção. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. Oh, que lindo quando você lê a palavra e você entende. Nos últimos dias. Então, os últimos dias estavam acontecendo quando, meus amados? Hoje, quando se estoura uma guerra por aí, ou estava acontecendo há 2000 anos atrás, no meio daquele povo lá, Pedro, Tiago, João, Paulo e todo aquele povo, estava acontecendo nos últimos dias. Como é que eu posso futurizar esta palavra para os dias de hoje? Eu não posso. Amém? Tudo já aconteceu. Nos últimos dias, diz quem? Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Não é hoje quando se põe a mão na cabeça de uma pessoa aí e diz que ela recebeu o Espírito Santo. Não. Isso aqui estava acontecendo nos últimos dias, que eram os dias de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo. Eram os últimos dias. Não era hoje. Então, se eu pregar isso para os dias de hoje, futurizar, eu estou errado, estou pondo medo na igreja. Em toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse profetizarão é o que? É o que eu estou fazendo aqui, estou lendo a Bíblia. Se você está com a sua Bíblia na mão aí, você está profetizando também. Agora, se você não está com a sua Bíblia aí, você não está com a sua Bíblia aberta, você está ouvindo o profeta então. Porque eu estou profetizando o que eu estou lendo. Então todo mundo hoje, nos dias de hoje, que estiver com a Bíblia aberta lendo, principalmente o Evangelho de Cristo, está profetizando. Amém? Porque as profecias de Deus agora estão no Evangelho, como disse o profeta. Deus falou através dos profetas, por meio dos profetas, e nos últimos dias ele falou por meio de quem? Do Filho. O Evangelho de Cristo hoje, quando você está lendo ele, Deus está nos falando através do Evangelho do Filho. As vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e terão visões e sonharão os vossos velhos. Versículo, ia ler só até 17. Eu vou ler o 18, somente o 18. Até sobre os meus servos. Quem eram os servos de Deus, nesta palavra aqui? Os 12 apóstolos e Paulo, com a sua companhia também, né? Timóteo e outros lá. Então,
Esses aqui eram servos de Deus, porque eles estavam na expansão do Evangelho. O Evangelho teria que ser pregado a toda criatura para que Jesus pudesse voltar. E assim, como todos iam ouvir a palavra do Evangelho, dos dois Evangelhos, é bem que fique bem claro isso, dos dois Evangelhos que tinha sido pregado, um era o Evangelho de condenação, o outro era o Evangelho de salvação, né, de livramento, né? Então o que Paulo pregava era um Evangelho que não tinha condenação. Diz que a igreja, os gentios, não ia passar mais por condenação. Quem ia passar? Os judeus. Por que os judeus iam passar por condenação? Porque não cumpriram os mandamentos. Então, se você hoje está quebrando os mandamentos de Deus, que você já entendeu, já expliquei muito bem o segundo mandamento que o povo não cumpre, e eu estou entrando aqui no primeiro mandamento. Agora estou entrando no primeiro mandamento, mostrando para a igreja que eles também quebram o primeiro. Então não espere bênção. Você que quebra os dois, o único mandamento que Deus deixou, não espere bênção. Até sobre meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, nos dias de Pentecostes, né? Naqueles dias, profetizarão. Amém, meus amados? Naqueles dias, você já entendeu qual eram os dias? O fim daquele século, o fim do mandato de Jesus, até aqueles dias. Por quê? Você já leu comigo? Jesus só ia estar com eles até o final daquele século. Depois daquele século, não adianta dizer em nome de Jesus, que ele não está mais em nosso meio. Amém? Abra sua Bíblia volta lá em 1 Coríntios, capítulo 10 ainda, tá? 1 Coríntios, capítulo 10 ainda, nós estávamos no capítulo 10. Nós lemos no capítulo 10 lá, nós lemos dos 7 ao 11. Eu quero que você leia comigo junto agora, do 21 ao 28. Agora é bomba, é só bomba. É bomba para todo lado, parecendo aqueles foguetão que se soltam em festa de fim de ano. É pei, pá, e a turma fica tudo de boca aberta. É assim que está acontecendo na igreja hoje em dia. A bomba está estourando, mostrando claramente que Jesus não está mais em nosso meio. Não adianta clamar que ele não vai ouvir. Não adianta. Você tem que clamar pelo Deus vivo. Jesus morreu. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu estou vendo, né? Não é 10, capítulo 10. 1 Coríntios. Não, eu preciso tomar mais água, né? Acho que é a água. Perdão. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 10. Certo? Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 15. Tá? Capítulo 15, nós vamos ler do 21 ao 28. Versículo 21. Eu vou começar do 20, amados, para não deixar esse versículo isolado aqui. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Cristo é Jesus de Nazaré, que andava no deserto, ou Cristo era o Espírito que estava dentro daquele corpo, e Jesus de Nazaré era o Cristo que estava dentro daquele corpo. Então, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Eu rogo a vocês, meus amados, você que está ouvindo, está lendo isso aqui, preste atenção no que você está lendo, ou preste atenção no que você está ouvindo, porque o que nós estamos lendo aqui, nesse capítulo 15, é esclarecedor demais
para te libertar de uma vez por todas. Se você está fazendo diferente do que está aqui, você está quebrando o primeiro mandamento. Você não ama a Deus, você ama Jesus de Nazaré, o corpo, a carne. Mas Deus não é carne, Deus ele é espírito. Então está aqui, ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias, sendo ele as primícias. Então o Cristo ressuscitado foi o primeiro a acessar os céus, o primeiro a subir. Na morte de Jesus, algumas pessoas ressuscitaram, que era para cumprir as profecias, mas no ressuscitamento daquelas pessoas que muitos viram andar por meio de Jerusalém, isso não quer dizer que elas já subiram aos céus, porque está dizendo aqui que o primeiro foi ele. E ele, depois de ressuscitar, ficou 40 dias andando ainda por Jerusalém, né? Por 40 dias. Então, está dizendo que o primeiro foi ele. Então, isso me diz logo o quê? É um leque muito grande, por isso que... Mas já me mostra o quê? Que até aqui, até a ressurreição de Jesus, Abraão, que tinha morrido há mais de 1 ano, não tinha subido. Moisés, e daí por diante. Estou só lhe dando uma pista, né? Não tinha subido aí, porque o primeiro foi ele. O primeiro a subir foi ele. Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, dos que morrem. A primícia, o primeiro, dos que dormem. Porque até nessa época, que é nesse ponto aqui, quem morria, aqui se está falando, esse dorme, é a morte adiana. O corpo morria e o espírito ia para a cova também, junto com o corpo. Isso se chamava morte adiana. Foi a morte que Jesus de Nazaré venceu na cruz. A morte adiana. Então o espírito não fica mais na cova depois da ressurreição, né? É a morte adiana, não é a morte biológica da carne. Essa não tem jeito, porque ela pertence à terra. Essa veio da terra e para a terra ela vai voltar. Então se está se falando da morte adiana, que o espírito ficava como o morto na cova. Então até Jesus ser ressuscitado, Cristo ressuscitar, ninguém tinha ressuscitado, ninguém, nem Abraão, nem ninguém. Então você já, eita, o leque vai se abrindo. Então você já viu aquela passagem, já leu aquela passagem na Bíblia que o fariseu diz que Abraão estava no céu e viu o mendigo lá do outro lado, aliás, o contrário, né? O mendigo estava lá no céu, né? E Abraão viu lá, se encontrou com Abraão lá no céu e viu o rico lá do outro lado sofrendo no fogo, sendo que nesse episódio Jesus não tinha nem morrido ainda. Como que Abraão estava lá no céu? Meus amados, é coisa de louco. Essa história de ser evangélico e religião deixou o povo doidão. Vamos ler aqui, senão nós não termina. Apesar que temos mais 2 passagens só. Mais 2, não temos só mais uma passagem. Não, duas passagens. Visto que a morte veio por um homem. Quem foi esse homem? Adão. Também por um homem veio o quê? A ressurreição, né? Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou. Ressurreição dos mortos, 22, presta atenção, você está lendo. 22, porque assim como Adão, todos morrem, né? Assim como Adão, todos morrem. Assim também todos serão vivificados. Aonde? Em Cristo. Todos serão vivificados. Nós estamos lendo aqui 1 Coríntios. Jesus já tinha o quê? Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas em todos
todos aqui, Paulo pregando, né? Também todos serão vivificados em Cristo. Só para você entender, vivificado em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, o primeiro a subir. Então, se Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus, então atrás dele os outros espíritos subiram, né? Então não fica mais espírito morto na cova. As primícias. Depois os que estão o quê? Depois os que estão em Cristo. Ou seja, na ressurreição, Cristo ressuscitou, foi o céu. Aqueles que já tinham morrido até então, ressuscitou também, né? Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão vivendo, nasceram depois da ressurreição. Amém? Por isso que tem a segunda ressurreição. Porém, a sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, depois os que são, presta atenção, os que são de Cristo, na sua vinda, olha, já apontou para a vinda dele, para a volta, os que são de Cristo na sua vinda. 24. Então virá o fim. Lembra do nosso tema e das passagens que nós lemos lá em Mateus, né? Então virá o fim. Mas o fim do que, Paulo? Explica isso aí. Então virá o fim. Quando que vem o fim? Nós lemos lá, né? O que foi que Jesus falou? Vou estar com vocês até o final, na consumação do século. Aqui está chegando o fim do século, né? Virá o fim. Quando ele quem? Jesus de Nazaré. Quando ele entregar, quando que ele ia entregar? No fim do século. No fim do século, ele ia entregar. Então aqui ele está com todo o poder. Aqui todo mundo clama, Pai, Jesus para lá, Jesus te amo. Em nome de Jesus, vou batizar você em nome de Jesus de tibumbo na piscina. Tudo em nome de Jesus. Até aonde? Até aqui. Há 2000 anos atrás. Está explicando muito bem, claro. Aqui não deixa dúvida, né? Paramos aonde? Com sua própria parando 24. 24, né? Então virá o fim. Quando ele entregar. No final do século. O reino ao Deus Pai. E quando houver destruído todo o principado, que não é Satanás, os principados aqui, era os imperador que mandava, bem como toda a potestade está se falando de religião que protesta, né? Que já tinha os protestantes naquela época, potestade e poder. 25. Você vê, se você está lendo, preste atenção, você está lendo, no seu raciocínio está aberto, você já começa a perceber aqui que não existia, ou não existe, isso é pesado, um filho especial nessa história. O que é que está havendo aqui? Deus se fazendo de filho. Deus desceu, se passou por um filho, né? Porque ele teria que morrer. Deus não morre. Está escrito que ele é o único imortal. Então, para ele morrer, ele teria o quê? Que se fazer de filho. Então, aqui você começa a entender que não existe um filho especial nessa história. Por isso que alguns aí, alguns poucos, não são muitos, acreditam que Jesus não existiu. Numa certa forma, eles estão certos, né? Porque esse Jesus especial, esse Filho de Deus especial, não existiu mesmo. O que existiu aqui foi uma manifestação de Filho. Deus deixou de ser Pai e passou a ser Filho.
Está entendendo? E passou a ser filho. E essa participação de filho aqui, você está lendo junto comigo, ia durar eternamente ou era até o final daquele século? Era o final daquele século. Agora, ele está encerrando aqui a participação, nesse capítulo aqui, nesse versículo 24 em diante, ele está encerrando a sua participação de filho e vai voltar a ser o próprio Deus como ele sempre foi. Amém? Vamos acabar de entender? Então no versículo 24 ainda, né? Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, né, a religião ele destruiu todo, o templo foi abaixo, os sacerdotes foram mortos, então ele destruiu tudo. Então não há mais ninguém, ele agora vai reinar. Só ele vai reinar agora. Potestade e poder. 25. Por que convém que ele, a participação de filho, Jesus de Nazaré é quem está com essa participação de filho, mas Jesus de Nazaré não era um filho especial, era a participação de filho. Deus deixou de ser pai e passou a ser filho. Porque convém que ele reine, Jesus de Nazaré, ele reine até, outra até aqui, então não era eternamente. Jesus de Nazaré, ele não falou que ia ficar eternamente com a igreja, para a igreja ficar clamando a Jesus de Nazaré. Ele tem um limite, né? Que reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído aqui é a morte. Aí o povo diz, como? Então ele vai dar. Meus amados, você vê teólogo nessa questão por aí, dessa morte. Como? Como ele venceu a morte? Aí eu aqui, os dentes. Aí eu aqui, careca. Aí eu aqui. Mas não é da morte biológica, é a morte adiana, que o espírito ficava preso na cova. É essa morte aqui que ele venceu. Hoje o espírito não fica mais na cova, sobe imediatamente. Podemos até dizer que a carne só tomba porque o espírito saiu. Amém, meus amados? Isso é para você parar de dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, você tem um Deus. Quando você está falando em nome de Jesus, meus amados, com tudo que você faça, que você diz em nome de Jesus, você está quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma. E você, falando em nome de Jesus, você não está amando a Deus, está amando o Jesus de Nazaré, que já morreu, está de braço dado com um morto. E Deus falou, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Amém? Mas não acabou não. O último inimigo a ser destruído é a morte adiana. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui deixa fora aqui, certamente exclui aquele, né? Você vê que já não é mais ele, não é mais Jesus de Nazaré, é aquele. Quem é esse aquele? O Deus mesmo, aquele que tudo lhe subordinou. Quem foi que subordinou tudo nas mãos de Jesus de Nazaré? O próprio Deus, né? Porque ele deixou de ser pai, estava como filho, todo o poder estava na mão do próprio Deus também. Ele só estava ali numa manifestação. Amém? Subordinou. 28. Quando, porém, nós vamos ler até o 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
né? E isso ia se dar no máximo até o final daquele século, meus amados. Está escrito: eu ficarei com vocês até na consumação do século. Quando todas as coisas ali estiverem sujeitas, então o próprio Filho, né, esse ia deixar de se manifestar. Essa manifestação de Filho ia acabar. Quem ia se manifestar, voltar a se manifestar como o Pai, é o próprio Deus. O próprio Filho também, o próprio Filho, Jesus de Nazaré, também se sujeitará. Como que hoje eu vou dizer em nome de Jesus? Meus amados, se eu, diante disso aqui, eu vou dizer em nome de Jesus, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Estou quebrando o primeiro mandamento. Então já se quebra o segundo por falta de amor. Agora se quebra o primeiro por não reconhecer quem é o seu Deus. Você está me entendendo? Você está vendo como a coisa está complicada dentro dessa, para esses religiosos? Está complicado. Se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É para Jesus ser alguma coisa aqui, meus amados? Me ajude aí, se você entendeu. É para Jesus ser alguma coisa aqui? Não é. Jesus era alguma coisa até o final daqueles séculos. Amém, meus amados? Então Jesus não estava, bem, quem estava habitando entre eles até aquele momento, até aqueles momentos antes de terminar o primeiro século cristão, quem andava com eles, quem estava junto com eles? Jesus de Nazaré. Mas ele disse que ficaria até eternamente, ou era só até aquele século que acabar? Só aqueles séculos acabar. E por que hoje a igreja anda de braço dado com aquele que diz que não está junto com eles mais? Porque ele só estava junto com eles até no final daquele século. Amém, meus amados? Está bem claro isso? Porque para mim está. Para mim isso tem que estar. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia, que já estamos em 1 de Coríntios. Nós estamos no capítulo 15. Não, perdão, tem mais duas passagens. Nós estamos no capítulo 15. Abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios. Amém? 2 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 18. 2 de Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus? O santuário de Deus somos nós, não é prédio, é nós. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós 2.000 anos atrás, Paulo já entendendo isto, né? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Nós somos o santuário do Deus vivente. Então Deus vive em nós, ou vive num local chamado igreja, em um local lá chamado altar, que não é altar, é um picadeiro. A igreja é um açarpão, o altar é um picadeiro. Aqui está dizendo que Deus vive em nós, habita em nós, né? Porque Deus, que ligação entre Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Ele próprio disse: habitarei. Olha a palavra no pretérito futuro. Então lá no tempo de Paulo, Jesus morto, Jesus ressuscitado, ele já estava habitando no povo? Estava não, porque a palavra está aqui: habitarei
Quando que ele ia passar a habitar isso? Porque eles entendiam que eles ainda precisavam de salvação. Qual era a salvação? Para ele, o entendimento deles, a salvação deles viria quando? Na volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Então, aqui essa passagem está antes do ano 70. Então, o pretérito aqui, habitarei. Não estava habitando. Deus mesmo, presta atenção, meus amados. Quem é que está falando que habitarei? Jesus de Nazaré, presta atenção. Jesus de Nazaré habitava, estava habitando. O pretérito presente aqui deles lá, Jesus de Nazaré habitava com eles, porque ele não tinha terminado aquele século. E o próprio Deus estava habitando com eles? Não, porque ele ainda estava numa manifestação de filho. Como que Deus ia habitar? Quem era que habitava? O Filho. A manifestação do Filho ainda estava válida, não tinha acabado o século. Então, Deus está dizendo, ó, eu vou habitar em vocês, eu não habito em vocês, eu vou habitar em vocês, quando terminar a manifestação de Filho, porque por enquanto é o Filho que habita entre vós aí, é o Filho que vai estar no meio de vocês todos os dias, até a consumação do século. Mas quando consumar o século, quem é que vai habitar? O próprio Deus. Amém, meus amados? Habitarei e andarei. Quem era que andava com eles até então? Jesus de Nazaré, o Filho. Mas ia chegar um tempo, que era o final do século, quem ia habitar e andar junto com todos? O próprio Deus. Amém? Habitarei e andarei entre eles. Serei, não era ainda. Serei o seu Deus, não era ainda. Por quê? A manifestação do Filho. Jesus de Nazaré, que não era Deus, era carne. E mesmo ele tendo morrido, mas ele estava andando junto com eles todos os dias, porque não tinha se fechado o século. Mas quando se fechasse o século, olha o que ia acontecer. Habitarei, andarei entre eles, serei, não era ainda, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, meus amados. Versículo 17, por isso, retirai vós do meio deles, retirai vós, por isso, retirai vós do meio deles, separai vós, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Jesus de Nazaré tocava em tudo, em coisas impuras, e eu vos receberei. 18, serei o vosso pai. Não era ainda, mesmo depois de morte de Jesus, a ressuscitação de Jesus, os primeiros espíritos já tinham ressuscitado junto com ele, né? Mas ainda Deus não estava no meio deles, Deus não habitava no meio deles, Deus não andava no meio deles. Ia andar quando? Depois do final do século. Como que eu vou clamar Jesus hoje? Só sendo louco. Aí eu que sou a igreja pura, eu não serei mais a igreja pura de Cristo. Eu serei uma prostituta. Com Deus deu, dois Deus, Jesus de Nazaré e o próprio Deus que criou os céus e a terra. Essas condições, meus amados, se encontram a igreja chamada de Cristo como uma prostituta diante de Deus, porque eles têm Jesus de Nazaré, anda de braço dado com Jesus de Nazaré, clamando a Jesus de Nazaré e amando Deus mesmo. Amém? Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Não era ainda, mesmo depois de morte, mesmo depois da ressurreição. Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, para nós encerrar hoje, agora sim, abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios, volta só mais um livro para trás, capítulo 3, versículo 16, para nós encerrar. Amém? Versículo 16.
Não sabeis que sois santuário do Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Será que o Espírito... Eu acho que os crentes não têm lido isso aqui. Porque para ir buscar o Espírito de Deus, né, que eles vão buscar o Espírito Santo por aí, num local chamado igreja, porque eles não lêem isso aqui. Ou então estão doidão. Então é enfeitiçado. Não sabereis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe, igreja? Se você sabe, igreja, que o Espírito de Deus habita em você, por que você quebra o primeiro mandamento e vai buscar Jesus de Nazaré num local chamado igreja? Sabe o que você está fazendo com essa prática? Que você está assumindo? Com essa prática de buscar Jesus de Nazaré num local onde Deus não está, que Jesus de Nazaré não era Deus, nem Jesus de Nazaré está nessas igrejas, nem Deus mesmo está nessas igrejas, nem Jesus de Nazaré está nessas igrejas, porque Jesus de Nazaré só ia estar junto com eles todos os dias até a consumação daquele século. Então, na verdade, que a verdade dói, mas tem que ser dita, a igreja chamada de Cristo anda numa prostituição infernal. 2 maridos assumidos, eles assumem essa prostituição. 2 maridos, Jesus de Nazaré, aquele que andava no deserto, que anda de mão dadas, de braços dados, e o Deus próprio, o próprio Deus, o Espírito, a igreja, uma igreja prostituta. É pesado falar isso, mas está falado. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? E até domingo, a partir das 19 horas da noite. Desculpa o atraso, o tempo.